eu sei que sempre estás comigo. Olá, graça e paz, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é um canal cristão que tem como intuito crescermos em graça e conhecimento do Senhor. Se você ainda não me conhece, meu nome é Luana, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, pense em se inscrever no canal, compartilhar para abençoar mais vida. Também deixe no comentário algo que você queira acrescentar neste comentário dos Salmos de hoje. E hoje é quarta-feira e nós colocamos nosso coração que toda quarta-feira nós estaríamos caminhando pelos Salmos, isso mesmo. Então todas as quartas nós estamos aqui conversando, comentando a respeito de um Salmo e hoje nós estamos então no Salmo de número 41. Também um salmo de Davi para o cantor Mor, um lindo salmo onde nós podemos entoar um cântico assim grandioso na presença do Senhor. São apenas, meus queridos, 13 versos de pura vitamina dos céus. Então eu gostaria de compartilhar com vocês estes 13 versos. E conforme nós formos lendo, então nós vamos comentando algo a respeito deles, tá bom? Então vamos lá. É um salmo de Davi, né? O Salmo 41 foi escrito para o mestre de música, para que ele então entoasse ali no culto público. Então o salmo começa assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade. Lembrando, meus queridos, que eu estou usando aqui a versão NVI, tá? Nova versão internacional, então ela é um pouquinho diferente, mas bem atualizada, né? Então, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará aos desejos dos seus inimigos. Então, aqui nesses versos de número 1 e 2, nós já vemos Davi, meus queridos, dizendo, ele gostava de usar esse termo, né, da bem-aventurança. Então, ele usando novamente aqui, como é feliz, bem-aventurado, né, nas versões que nós estamos acostumados, vai dizer que bem-aventurado, né, aquele que cuida do pobre. Então aqui nós estamos vendo Davi dizendo isso. E nós vamos ver no decorrer desse salmo que Davi estava numa situação de enfermidade. E ele estava assim dizendo que bem-aventurado era aquela pessoa que ajudava o pobre. Vamos nos lembrar que nós somos plantadores, né? Todos os dias nós plantamos sementes, né? Todas as nossas atitudes, todas as nossas ações para com os outros, elas são sementes que nós estamos plantando. E nós vamos então colher algum dia, porque essas sementes, elas irão dar frutos. Então, se nós colhemos, se nós plantamos gentileza, nós vamos colher gentileza. Se nós plantamos coisas boas ao nosso próximo, se nós olhamos com um olhar de amor, se nós olhamos com um olhar de preocupação as necessidades que o nosso próximo tem, né? Aquele que precisa de uma mão estendida, o salmista aqui está dizendo que nós somos então felizes, né? Felizes aquele que se interessa pelo pobre. Por que é feliz? Aí ele vai responder: porque o Senhor o livra em tempo de adversidades. Ele está dizendo então que Deus se alegrou com a atitude daquele que se lembrou do necessitado. E também quando este estiver em necessidade, quando eu e você estivermos em necessidade, porque em algum momento da nossa vida, nós iremos passar sim por grandes problemas, por grandes tribulações, porque Deus não nos prometeu que nós estaríamos isentos disso de maneira alguma, mas Ele nos prometeu que estaria junto conosco, passando por essas adversidades. E aí o salmista responde que o Senhor o livra em tempos de adversidades, porque você plantou coisas boas na vida das outras pessoas e Deus então traz a recompensa para nós. No verso 2, ele está dizendo que o Senhor Deus protegeria e preservaria a vida, né? E faria deste homem, dessa mulher que se compadece do seu próximo, que ele fosse feliz na terra e que não os entregaria aos desejos do inimigo. E aí no verso 3 vai dizer assim: o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Apesar do salmista estar dizendo aqui na terceira pessoa ali do singular, mas ele estava se referindo a ele também, né? Então nós acreditamos, segundo alguns estudos que eu li para fazer este comentário, então eu super indico também Tesouros de Davi de Spurgeon, o comentário de Wisber, né? Então é muito interessante para a gente entender aqui os salmos. E eles vão dizer que
provavelmente ele escreveu esse salmo num período de enfermidade, provavelmente quando ele estava ali problema com Absalão, né? Então, e ele ainda por cima estava doente. E aí, ele vai dizer que o Senhor vai suster este homem que se compadece em seu leito de enfermidade e vai restaurar da sua doença. Então, ele já está profetizando até mesmo ali na sua vida. E aí, ele vai dizer no verso 4 assim: eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Então, aqui no verso 4, ele já está fazendo uma oração. Ele está clamando a Deus, pedindo misericórdia e dizendo para Deus que ele estava enfermo, que ele estava doente. E ele suplicava pela a cura, né? E aí, ele vai juntar o pecado que ele cometeu com este problema da enfermidade. Então, ele está confessando os seus pecados diante de Deus. Isso vai nos dizer, irmãos, o quanto é importante nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor todos os dias, infelizmente, por conta da nossa carne pecaminosa, né, sujeita ali por conta da queda, nós, infelizmente, estamos sujeitos a tantas coisas nessa vida, a pecar contra Deus. E aqui Davi está nos inspirando, nos ensinando que quando nós fazemos as nossas orações, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus e aqui também, como ele faz, pedir misericórdia, Senhor. E nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor, porque Deus, meus queridos, é um Deus misericordioso. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus que olha para nós com um olhar de amor, com um olhar assim, gente, é maravilhoso. Deus transmite essa paz, essa tranquilidade para nós, quando nós nos apresentamos a Ele, pedimos a sua misericórdia, confessamos os nossos pecados e deixamos lá no altar. E aí Davi suplica pela cura. Nós também, irmãos, diante de tantas aflições, talvez você esteja passando também por uma enfermidade, não quer dizer que você está nessa enfermidade por conta de um pecado, tá, meus queridos? Lembra que quando Jesus estava aqui na terra, eles chegam ali, os discípulos questionam por que aquele homem estava naquela situação, e ele vai dizer, e vão perguntar para ele, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus falou, não, nenhum pecou, né? Mas isso é para a glória de Deus. Então, nós precisamos entender que muitas coisas acontecem na nossa vida por coisas naturalmente humanas, coisas que já estão ali para acontecer na nossa vida. Outras são exatamente para a glória de Deus. Aliás, todas as coisas são para a glória de Deus, né? E tem coisas na vida da gente que elas são naturais da nossa natureza humana, da nossa natureza, né, de barro. Então, nós estamos propensos a muitas situações, mas todas as coisas, meus queridos, nós podemos reverter para a glória de Deus, tá bom? E aí, no verso 5, vai dizer assim, os meus inimigos dizem maldosamente ao meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Meus queridos, Davi tinha muitos inimigos e muitos amigos que se diziam amigos, mas na verdade eram inimigos. Nós vamos ver aqui no próximo verso. Mas, veja bem, muitas vezes, meus queridos, as pessoas olham para nós e sentem inveja, e sentem desprezo, e sentem tantas coisas, né? Ali, fruto de uma mente pecaminosa, de uma mente até mesmo diabólica. E aí, eles pensam isso a respeito daqueles que amam a Deus, daqueles que servem a Deus, né? Quando essa pessoa vai parar de falar contra essa moral que nós queremos viver, né? Quando essa pessoa vai morrer para parar, então, de pegar no meu pé contra aquilo que eu gosto de fazer, que alimenta a minha carne, né? Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos expressões assim, e era isso que os inimigos ali falavam para Davi, né, a respeito dele, quando ele vai morrer. Mas, meus queridos, Davi tinha muita promessa. Nesse momento em que ele estava ali com aquele problema com seu filho Absalão, Deus já tinha prometido muitas coisas para ele. Então não era o momento dele perder o trono e nem muito menos morrer. E no versículo 6 vai dizer assim, sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalhas por onde vai. O verso 7, todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Então, olha a situação terrível que Davi estava, né? O verso 8 vai dizer que eles cochichando diziam, uma praga terrível o derrubou, está de cama e jamais se levantará. Olha que coisa terrível. Essas pessoas que iam ali até Davi, ele tinha como amigos. E aí Davi vai dizer, olha, eles se juntam, falam com falsidade, né? Imaginando o pior para a minha vida. Infelizmente, meus queridos, muitas pessoas que se dizem amigos, que se dizem aqueles
parceiros, né? Se for pra morrer, vou morrer contigo. Em muitos momentos, eles nos decepcionam. Muitos momentos, eles são fracos, são levados também por situações, né? Que depois eles não se orgulham. E estavam aqui estes amigos de Davi cochichando contra ele e imaginando ali o pior. Mas como eu já disse anteriormente, meus queridos, havia promessas na vida de Davi e algo iria acontecer e ele então ia se levantar daquela cama, como vai acontecer, é claro, né? Como nós vimos em toda a história de Davi. Então, meus queridos, não se preocupe se tem pessoas imaginando mal contra você, se tem pessoas falando mal contra você, se tem pessoas cochichando, querendo o seu mal. Irmãos, fique tranquilo, não dê também a paga disso, não dê na mesma moeda essa situação. Coloque na mão de Deus, ore por eles, apresente ao Senhor que Deus vai cuidar de cada um, não é verdade? Nós não precisamos querer justiça com as nossas mãos de maneira nenhuma. A nossa justiça vem do Senhor, que conhece os corações e as intenções do coração. E no versículo, meus queridos, e no verso de número 9 vai dizer assim: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Então, se nós acreditarmos que realmente esse salmo foi escrito na época de Absalão, nós vamos entender também que esse amigo provavelmente era Aitofel, que era um amigo de comer na mesa de Davi, que era um conselheiro ali do seu reinado, mas ele também era avô de Batseba, e ele ficou profundamente bravo, né, com a situação criada por Davi contra ali Urias e Batseba, não é verdade? Então, a história vai nos dizer que ele se tornou ali, ele se voltou-se contra Davi. Então, se nós acreditarmos que realmente foi escrito nessa época, nós vamos imaginar que esse melhor amigo, então, seria Aitofel. E Davi, ele lamenta dizendo que até o seu melhor amigo, em quem ele confiava, comia na sua mesa, voltou-se contra ele. Irmãos, é justamente assim. Às vezes nós confiamos, às vezes nós compartilhamos. Aqui nós podemos também ver uma promessa, uma profecia messiânica, aonde que até o melhor amigo do Senhor Jesus também trairia. Judas, né, traiu Jesus ali com um beijo de falsidade. O próprio Senhor Jesus vai mencionar o Salmo, o verso 9, quando ele estava aqui nessa terra, dizendo que o seu melhor amigo também ali o atacou o seu calcanhar. Veja bem, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus sentiu na pele esse preço de ser traído por um amigo. Mas infelizmente as pessoas muitas vezes vai nos surpreender de formas negativas. E nós precisamos entender, irmãos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então não se preocupe quando algo parecido acontecer na sua vida. Não se preocupe, coloque na mão de Deus. O seu melhor amigo, meus queridos, é o Espírito Santo, né? Sabe quando a mamãe dizia, sua melhor amiga é a mamãe, é o papai? Por quê? Porque eles entendiam que quem mais queria o seu bem, o seu melhor, eram seus pais, não é verdade? E aí, quando nós agora pensamos em Deus, né, em relação a Deus, quem melhor do que o nosso Pai para querer o nosso bem, para querer, né, que aconteçam as coisas ótimas da nossa vida, porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são muito maiores e melhores do que o nosso. Mas infelizmente, por conta da nossa natureza caída, acontecem muitas coisas. Mas o Senhor, Ele vem nos dizer que mesmo que o nosso melhor amigo venha nos decepcionar, Ele jamais vai nos decepcionar, ele jamais vai virar as costas para nós, ele jamais vai nos abandonar. Então, não se preocupe, se tua mãe, se teu pai, se teus filhos te abandonaram, Deus está ali para te abraçar, para te apertar e dizer, eu estou aqui com você e você e eu sou tudo que você necessita e eu sou tudo aquilo que você precisa, porque ele vai sim entrar com a providência em qualquer situação que nós estivermos. Davi estava doente, pedindo a misericórdia, tinha pecado, pedindo a misericórdia, e Deus com certeza o restauraria. Não tem nada que nós podemos fazer para que Deus nos deixe de amar, de maneira alguma. É só nós nos arrependermos, chegarmos aos seus pés, e ele vai estar ali com seus ouvidos e com as suas mãos estendidas para nos ajudar, tá bom? E aí, meus queridos, no verso 10 vai dizer assim: mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim, levanta-me para que eu lhes retribua.
Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade, me sustém e me pões na tua presença para sempre. Então, Davi chega ali até o verso 9, se lamentando, chorando, confessando, discorrendo da sua enfermidade, discorrendo sobre os seus falsos amigos, mas aí chega no verso 10 e ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me levanta. E ele vai pedir a Deus para que Deus o restaure, né? Para que Deus o levante daquela cama, para que Deus lhe dê saúde, para que Deus lhe dê uma nova oportunidade, né? Então ele vai dizer assim, que Deus, né, o seu pai, o quer muito bem e não vai permitir que o inimigo triunfe sobre a vida dele. Ele está dizendo perfeitamente isso e está nos ensinando com esse cântico que nós também devemos pedir a Deus: Senhor, nos levante, né, nos ponha novamente de pé para que em oração nós triunfamos sobre os nossos inimigos. Aqui ele diz: para que eu lhes retribua. Nós estamos num período, né, onde havia muitas guerras, havia muitas lutas. Davi mesmo foi impedido de construir o templo porque ele era um homem de guerra, mas havia promessa na vida de Davi. Mas hoje em dia, através da graça, irmãos, nós precisamos pedir que ele nos levante em oração, para que em oração nós possamos vencer o nosso inimigo, que não é carne e sangue, meus queridos. Muitos se enganam, né? Apesar de nós termos inimigos físicos, porque eles querem ser nossos inimigos, nós não queremos, mas apesar de termos esses inimigos, nós sabemos, meus queridos, que eles estão sendo influenciados pelo inimigo das nossas almas, né? Então a palavra vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra homens, mas é contra hostes da maldade, contra principados, contra potestades. Então é contra aquele que desde o princípio guerreia contra Deus e contra todos os seus planos. E o plano de Deus para a nossa vida é total reconciliação. E aí o inimigo quer que esse plano seja colocado por terra, mas ele já é um derrotado. Então, Davi vai orar para que Deus o levante, né, e que ele triunfe sobre os seus inimigos. Então, essa deve ser a nossa oração, meus queridos, diante da enfermidade, diante da aflição, diante da tribulação, nós precisamos clamar a Deus para que ele nos levante em oração, nos levante espiritualmente, nos cure fisicamente, sim, e nos faça então resplandecer como a luz do meio-dia para todos aqueles que querem a nossa derrota, a nossa queda. E aí no verso 12, né, ele vai dizer: por causa da minha integridade, me sustém e me pões na presença para sempre. Irmãos, que coisa mais linda. Davi, apesar de todos os seus defeitos, ele era íntegro diante de Deus, reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque ele era melhor? Não, porque ele não pecava de maneira alguma. Quantos pecados Davi cometeu? Mas o que ele fazia, meus queridos, ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração arrependido. Então, apesar de muitas vezes ele ter fraquejado, ele se humilhava perante a Deus, pedia perdão, confessava o seu pecado e abandonava aquela situação. E aí ele vai dizer: olha, a minha integridade. Então, diante de Deus, ele podia dizer isso. E aí, meus queridos, nós também, nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra o mundo e nós lutamos contra o inimigo das nossas almas. Esses são as nossas três lutas diárias que nós temos: o mundo, a carne e o nosso inimigo. E aí nós precisamos então ser íntegros diante de Deus, né? Apresentar toda a nossa fragilidade de Deus, mas também seguir a palavra de Deus, seguir aquilo que ele nos manda, aquilo que ele nos ordena, para que nós possamos também diante de Deus nos apresentar e apresentar os nossos frutos adiante do Senhor, tá? E aí, depois dele dizer isso, ele vai dizer: e o Senhor me põe na tua presença para sempre. Olha a convicção de Davi. Ele sabia que aquele momento de doença, aquele momento de fragilidade, até mesmo de pecado, era passageiro e que Deus o levantaria e colocava para sempre na sua presença. Olha que coisa mais linda, meus queridos. E nós também podemos pedir isso para o Senhor. Deus nos coloque para sempre na sua presença. Não retires, né? Não nos tire para longe da sua presença. Irmãos, a presença de Deus na nossa vida é o que nos sustenta, é o que nos põe de pé todos os dias. A presença de Deus é a única que não pode faltar. Todos os nossos familiares podem faltar. Pode faltar nos alimentos, pode faltar vestuário, pode faltar habitação, mas a presença do Senhor, meus queridos, não pode faltar, porque é ela que vai nos sustentar. Então Davi pede para que ele esteja de contínuo na presença do Senhor.
peça a Deus para que você e eu também, né, possa estar diante da presença do Senhor para sempre, tá bom? E aí, para encerrar, o verso 13 vai dizer: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Olha que coisa mais linda. O salmista Davi, ele vai encerrar esse salmo dizendo que louvado seja o Senhor de eternidade a eternidade para sempre. Irmãos, louve a Deus em todos os momentos. Davi estava enfermo, estava doente, estava ali pesaroso no seu coração, mas ele estava fazendo esse cântico tão maravilhoso que vai de gerações em gerações e continua tão maravilhoso e tão real, tão presente para os dias de hoje, não é verdade? Se nós lemos esse salmo hoje, lemos esse salmo amanhã, ele vai ser tão atual quanto foi há 2000 anos atrás, não é verdade? E isso, irmãos, faz-nos ter uma alegria constante e enche o nosso coração de paz, de tranquilidade, em saber que nós temos esse Deus que guerreia as nossas guerras, as nossas batalhas. Então, declare ao Senhor o seu louvor e diga para o Senhor que você louvará o seu nome de eternidade a eternidade, de geração em geração. E aí, meus queridos, é só vitória, tá? Então é assim, nós vamos encerrar o Salmo de número 41. Nós vamos pedir ao Senhor para que Ele nos ensine, para que Ele nos inspire, para que nós possamos estender a mão para o necessitado, porque com certeza o Senhor estende as mãos dEle para com as nossas vidas todos os dias. Amém? Então é isso, meus queridos, o salmo de hoje, o vídeo de hoje. Eu espero que o Senhor continue falando ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu coração. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar um comentário aqui. Eu vou gostar muito de te cuidar e poder te responder, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. A graça e a paz.